Você pode aplaudi-lo com toda a sua força. Glória a Jesus. Você está dando um glória aí, vai. Você está feliz com Jesus? Amém? Ele é o nosso Pai, amém? Irmãos, é bom demais estar aqui, é bom demais estar em casa, é bom demais estar com vocês. É uma honra de verdade poder estar aqui nessa noite, ver tanta gente nova, tanta gente bonita, tanta gente diferente, ver tanta gente que Jesus trouxe para cultuar nesse lugar, amém? Que noite maravilhosa, irmão. Na moral, você está feliz mesmo? Juninho, esse bigode é a coisa mais bonita do mundo. Irmãos, eu estou em casa aqui, amém? Para quem não sabe, eu sou friburguense, nascido na terra. Aí Jesus me mandou embora daqui tem alguns anos, 10 anos mais ou menos. E aí de vez em quando eu uso esse? Obrigado. Aí de vez em quando a gente volta, mas nesses 10 anos, muitos amigos, muitos irmãos, muita gente linda Jesus colocou na minha vida. O Gustavo, o pastor Gustavo e a pastora Ana Paula são parte disso. A gente caminha junto até hoje, tivemos juntos, tem uns 15 dias atrás, né, Ana, lá em Bom Jardim. Aí hoje estamos juntos aqui, almoçamos juntos, nos falamos semanalmente para a glória de Deus. É um prazer servir o pastor Gustavo, servir a pastora Ana Paula. É uma honra servir a vocês através da vida deles, de verdade. A casa da paternidade está lá em Anchieta, no Espírito Santo, a 50 metros mais ou menos da praia. Perdão, desculpem, foi sem querer, porque sai essas coisas, entendeu? Sai, aí a gente, né? Aí sai. Mas se você quiser ir lá nos conhecer, vai lá. Você vai lá, tem uma água de coco, que a gente mora na praia. Né? E aí a gente está lá fazendo a obra de Deus, irmão. A casa da paternidade tem 1 ano e meio, começou agora. Nós estamos tentando não atrapalhar o que Jesus quer fazer, amém? Nós estamos tentando não atrapalhar, irmãos, o que Jesus quer fazer. O nosso trabalho é não atrapalhar, amém? O Alexandre está lá, o Alexandre está no treinamento para o ministério aí. Se Deus quiser, mais um louco na fita. Amém? Falei com ele, estava conversando com ele sobre o ministério. Eu falei com ele que o ministério é uma tarefa impossível, dada a pessoas inadequadas, por um tempo indeterminado e com os recursos insuficientes. Eu falei, se você quiser vir, tem vaga. O cara ganha 20 mil reais por mês, vai ser pastor, irmão. Está morto com farofa, irmão. Mas é bom demais ser crente, amém? É bom demais ser crente, irmãos, é bom demais. A Paola ficou lá, porque agora a Paola me botou para trabalhar para ela, Otto. Minha esposa me botou para trabalhar para ela. Agora, depois de quase 50 anos, eu virei CLT de novo. Agora sou funcionário da Paola, irmão. Aí eu pedi folga 3 dias para viajar, para pregar o evangelho. Aí ela me deu uma folguinha lá no empreendimento dela, Mila. Ela fez igual você, botou o Juninho para trabalhar para você. Então, aí a gente está lá caminhando para a glória de Deus, amém? Eu queria, antes de começar a ministrar, depois dessa apresentação leve, fazer uma coisa aqui que eu sei que eu serei reprovado por alguém, mas não tem problema não. Ainda assim eu entendo que isso é importante, ainda que no final do culto eu seja reprovado pela própria pessoa, né? Não tem problema não, mas eu prefiro ser aprovado por Jesus, né? Eu fiquei muito feliz quando entrei por aquelas portas ali e vi o Douglas e a Daniela. Eu entrei ali, o pessoal quis me cumprimentar, eu passei com uma flecha para dar um beijo no Douglas e na Dani. O Douglas e a Daniela, fiquem em pé aí, Dogão, por favor, você e a Dani. Isso, para o pessoal conhecer vocês. Esse casal, irmãos. Amém? Ele detesta isso, gente. Irmãos, ele odeia isso. Mas eu vou fazer assim mesmo. Eu queria te ensinar um princípio antes de pregar a palavra. A gratidão é um princípio que deve andar e permear o coração de todo homem e mulher de Deus.
E por muitos anos o Douglas e a Daniela, quando eu comecei a pregar, quando eu comecei meu ministério, esse cara tirava dinheiro da casa dele, esse cara tirava dinheiro do caixa dele, esse cara tirava dinheiro da carteira dele para mandar para minha conta. O primeiro carro que eu tive condições de comprar, o Douglas pagou ele quase todo para mim. O Douglas e a Dani sempre me acompanharam na minha caminhada cristã. Até chegar em Anchieta, depois eu comecei a viajar muito, comecei a rodar muito, a gente não conseguiu. Aí eu troquei o número de telefone e aí não consegui mais falar com o Douglas e a Dani. Mas sabe, Douglas, você e a Daniela marcaram a minha vida e a vida da minha família. Eu sou grato demais a você, meu amigo, meu irmão. Eu tive o prazer de casar eles. Quantos anos vocês têm de casar? Vai fazer 16. Daqui a 10 anos faz 16. Tô brincando. Então tem 16 anos que eles são casados. Eu tive o prazer de casar eles, celebrar o casamento deles. E eles por muito tempo, irmãos, me ajudaram a pagar as contas da minha casa para eu poder pregar o evangelho. Eles acreditaram no meu chamado quando nem eu acreditava. Eles acreditaram na minha vida quando nem eu acreditava, Juninho. Então eles me deram muito dinheiro. Não muito dinheiro em termos de quantidade. Me deram muito dinheiro em termos de tempo. Porque o Douglas foi um financiador do meu ministério por muitos anos. Ele me ajudou a pagar minhas contas, colocar comida na minha casa, pagar a prestação do meu carro. E hoje, Douglas, se eu cheguei onde eu cheguei, é porque você e a Dani me empurraram muito para frente lá atrás. Então eu queria, antes de começar a ministrar, dizer a vocês muito obrigado publicamente por tudo que vocês fizeram por mim, pela Paola, pelas crianças, por tudo que vocês foram e são na nossa vida. E queira Deus que a gente nunca mais perca contato por causa dessa correria. Então, cara, eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Meu irmão, muito obrigado. Eu sei que você detesta isso, você nunca pediu para isso acontecer. Mas não é por causa de você que eu estou fazendo isso, é por minha causa. Então, cara, obrigado. Obrigado por tudo. Você sempre acreditou e confiou em mim. Deus te abençoe, cara. Deus abençoe sua vida. Que Deus dê alguns Douglas para você. Gente que acredita e confia no que você carrega. E nunca foi por causa do dinheiro, foi por causa do amor e da confiança. Então que Deus dê a você alguns Douglas. Amém? Você precisa de alguns Douglas na sua vida. Obrigado, meu filho. Pode sentar. Deus abençoe, cara. Deus abençoe, velho. Depois eu passo o Pix novo. Agora eu quero pedir dinheiro para você. Tá aí? Irmãos, nós temos uma obra lá no Peru. Vocês sabem, né? Eu viajo para lá já há muitos anos. E o Senhor, Ele nos deu a oportunidade. Me ajuda aqui, Alexandre, por favor. E o Senhor nos deu a oportunidade de, no ano de 2017. Não é aí não, Peru não é aí não, é no outro. No ano de 2017, nós compramos esse barco, nós ganhamos esse barco de oferta. No ano de 2017. Então esse barco já vai para... Tem 8 anos que ele está com a gente aí. Esse barco é o Chasqui. Com ele, a gente fez algumas incursões na selva peruana, lá com os índios, pregando a palavra de Deus para os índios. Lá no Peru, na selva amazônica peruana, tem uma etnia muito grande indígena, chamada Shipibo-Conibo. Essa etnia, eles falam pouco espanhol, muito pouco. E a gente se comunica com eles através do espanhol, sempre com um intérprete para traduzir para o dialeto deles, que é o dialeto Shipibo. E esse barco, ele é uma ferramenta, porque ele nos ajuda aí onde as embarcações maiores não vão. Até aí onde você está vendo, a gente chega com embarcações maiores. Mas daí para frente, só o Chasqui pode nos levar, porque são braços de rios menores, que quando enche, fica navegável, o Chasqui consegue ir. E nós precisamos pintar esse barco e reformar o teto desse barco, porque ele está 2 anos parado na água lá, porque tem 2 anos que a gente não consegue ir, em virtude de muita coisa que aconteceu. Mas se Deus quiser, em novembro desse ano eu estou voltando lá com a graça de Jesus. E nós precisamos reformar esse barco, irmãos, para poder tirar a documentação dele. Porque os automóveis são as placas, né? As embarcações, elas têm um número de registro que precisa estar legível.
precisa estar certinho, o nome, o número de registro. Então, se a gente não conseguir pintar o chasque e reformar o teto dele, a gente não consegue tirar a documentação dele para a gente navegar com ele agora no próximo ano. Então a gente precisa fazer essa obra com esse barco, olhar os motores dele, ele tem 2 motores, olhar os motores dele para ver se precisa trocar alguma coisa, se precisa fazer alguma manutenção. E a gente tem um problema muito grande, que é a desvalorização do nosso real. Um real brasileiro, ele está valendo 66 centavos de soles, que é a moeda peruana. Então, a cada R$1.000 que você envia, a gente consegue aproveitar 660. Isso hoje, está caindo assim absurdamente. Isso hoje, a gente consegue sacar lá no Peru R$660 aproximadamente. A gente precisa de mais ou menos R$15.000 para poder tornar esse barco fino do fino, para a gente poder navegar de novo, entre pintura, entre a troca do teto e o pagamento da documentação. Então eu estava no Carmo pregando desde sexta-feira. Aí lá os irmãos nos deram oferta, ganhei um iPhone lá, irmãos, para poder rifar o iPhone. Vamos rifar o iPhone, você vai ajudar nós, não vai ajudar? Amém? Fala amém aí, Juninho. Obrigado. Então você vai ajudar nós vamos rifar um iPhone que a gente ganhou lá, para poder levantar recursos para esse barco. Amém? Então, se você quiser nos ajudar, você não vai mandar dinheiro para mim. Eu vou mandar aqui agora o Pix do missionário Valdenor. Quem aqui conhece o Valdenor? Levanta a mão. Aí, alguns irmãos conhecem o Valdenor. Valdenor é um príncipe de Jesus. Eu pude participar da formação missionária do Valdenor, dando aula para ele, servindo ele. Ele já esteve aqui na igreja? Quando era lá no posto. Então estou passando para o pastor Gustavo aqui o Pix do Valdenor. Você não vai mandar dinheiro nenhum para mim, você vai mandar para a conta do Valdenor. E se Deus falar ao seu coração, meu irmão, se Deus ministrar ao seu coração, eu ficaria muito grato a Deus de contar com a sua ajuda. Se Deus não falar, amém, não dá um centavo, não dê, não oferte. Se Deus não falar no seu coração, não oferte. Agora, se Deus falar, oferte, que Ele está te mandando ofertar. A gente não se move por dinheiro, irmão, a gente se move por propósito. Amém? Nós não nos movemos por dinheiro, nós nos movemos por propósito. Então, se Jesus falar com você, ajuda a gente em nome do Senhor Jesus. O Pix está ali com o pastor Gustavo, e aí a gente vai fazer essa obra desse barco. Você crê nisso? Amém? Se Jesus falar com você, vamos junto. Vamos lá então? Abra sua Bíblia comigo, projeta para a gente aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, em nome de Jesus, o versículo é o 11. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11. O tema dessa noite é impacto radical. Amém? Nós vamos falar esta noite sobre o impacto radical. Me ajuda aí, neném. Eu quero também, eu vi o neném ali, eu lembrei, quero também agradecer a todos dessa casa que tem ajudado a gente com a Sofia. Sofia está vendo a gente. Sofia, meu amor, te amo. Eu estava lá na Unimed, fui lá ver ela agora. E eu quero agradecer muito a vocês. Vocês têm ido lá visitar ela, têm ido lá beijar ela, têm ido lá honrar ela. Ela está muito feliz. O Juninho outro dia botou uma foto lá. Foi a única que eu vi. Eu tenho certeza que vocês têm ido lá. Então eu quero agradecer muito, pastor Gustavo, o carinho de vocês, pastor Ana, com a Sofia, com o Maicon, com a Cíntia. A gente está precisando muito do carinho dessa casa. Muito mesmo, irmãos. A Sofia está precisando muito do nosso carinho. Então, se você puder, vai lá dar um beijo nela. Estive enfermo e foste me visitar. Estive nu e vocês me vestiram. Tive fome e vocês me dessem de comer. Quando foi que fizemos isso? Quando fizestes a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, eu quero agradecer muito a vocês que têm feito essa obra lá. Muito obrigado, de verdade, pelo carinho com ela. É uma honra para nós poder fazer parte da Casa Aba. Amém? Uma honra, de verdade. Então eu queria falar nessa noite um pouquinho sobre impacto radical. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Diz assim: ensine essas coisas e dê instruções a respeito delas. Paulo está falando para Timóteo isso. Ensina essas coisas e dê instruções a respeito delas. Por quê? Ninguém
despreze, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Repete comigo, exemplo. Só as mulheres, só os varões, só os bonitos. Eita, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Seja um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Querido Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, por esse culto, por essa oportunidade de estarmos na tua casa, de estarmos na tua presença, de estarmos te ouvindo, de estarmos tentando entender teu coração, Senhor. Muito obrigado por esses amados que estão chegando desse tempo, Pai, onde tiveram uma experiência com o Senhor singular, que certamente vai mudar a vida deles. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos teus filhos, que essa noite o Senhor tenha liberdade, Pai, de continuar falando no nosso coração nesse breve tempo de meditação da tua palavra, no nome poderoso e glorioso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está instruindo Timóteo, que era um pastor que ele havia formado. Por isso que aparece aqui a palavra jovem, porque Timóteo era um menino, era um jovem ainda. Segundo alguns estudiosos, Timóteo não tinha mais de 25 anos quando Timóteo foi desafiado por Paulo a pastorear uma das igrejas mais difíceis que Paulo já havia aberto, que era a igreja de Éfeso. Timóteo era um menino, era um jovem, irmãos, assim como eu, que estava tentando fazer a vontade de Deus. Timóteo era um garoto inexperiente, que estava tendo a primeira oportunidade de pregar o evangelho numa igreja local, de dirigir uma igreja local, de pregar e de servir as pessoas em uma igreja local. Então, Timóteo, ele recebe de Paulo um encargo de pastorear uma igreja. E agora, Paulo está instruindo Timóteo em como ou de que maneira fazer esse trabalho. Querido, meu irmão, minha irmã, deixa eu te dar uma palavra com muito amor no meu coração. Todos nós precisamos da instrução do Senhor. Todos nós necessitamos ser instruídos pelo Pai. E Deus não vai fazer descer um anjo na sua frente. Deus não vai fazer um poste falar com você. Deus vai levantar uma pessoa para instruir o teu espírito. Deus vai usar alguém para falar no seu coração. Deus vai usar alguém para instruir você segundo a vontade dEle. Deus usa homens. Eu quero ouvir isso de novo. 1, 2, 3. Amém? Deus usa homens. A única vez que Deus usou um animal na Bíblia foi quando o homem fechou os ouvidos para Deus. Foi quando o profeta fechou os ouvidos para Deus. E se você continuar ali na construção daquele texto de Balaão, você vai ver que os ouvidos foram fechados por causa do dinheiro. Os ouvidos foram fechados por causa da condição, da ganância daquele homem. Então, Balaão fechou os ouvidos e Deus usou uma mula. Mas eu queria fazer você pensar comigo, quando foi que Deus usou uma mula de novo na Bíblia? Nunca mais. Quando foi que Deus mais uma vez usou um animal para falar com alguém? Ao que me consta, nunca mais. Por quê? Porque Deus usa homens. Deus usa pessoas. Pessoas cheias da graça, imbuídas de autoridade para ministrar no nosso espírito. Deus vai falar com você, vai instruir você, vai tocar a tua alma, vai tocar o teu espírito através de pessoas. Pessoas estas que Ele vai fazer brotar na sua vida como instrumentos das mãos dEle, para que você possa caminhar um caminho de glória, um caminho de bênção, um caminho de conquista. Escute o que eu estou te falando. Deus vai determinantemente usar pessoas. Deus fala através de homens. Porém, não homens comuns. Fica aqui comigo, por favor. Não homens comuns. Não pessoas comuns. Não pessoas qualquer. Não. Deus vai usar pessoas na figura de... Esse aqui é o Pix do pastor Valdenor, se você quiser nos ajudar.
Então, Deus, Ele vai usar pessoas de maneira pontual. Deus vai usar pessoas de maneira distinta. Deus vai usar pessoas capacitadas, gabaritadas e alinhadas para ministrar no teu espírito. Eu posso ouvir um amém? Por isso que você e eu precisamos juntos fazer olhar firmemente ao nosso redor, fazer uma busca ao nosso redor. Porque de pessoas a sua vida está cheia, de gente a sua vida está cheia. Você precisa ser seletivo a quem você vai ouvir. Eu posso ouvir um amém? Você precisa ser seletivo com as palavras que você escuta. As ciências humanas, elas são taxativas em ensinar o seguinte: você será formado pelas 5 pessoas que tocam você. Você será formado pelas 5 pessoas mais próximas de você. As 5 pessoas que te cercam, as 5 pessoas que te ladeiam, as 5 pessoas que você elencar para ouvir, serão as pessoas que vão formar você. Vão formar você na família, vão formar você no trabalho, vão formar você na igreja, vão formar você no ministério. Então você precisa ser inteligente e eleger pessoas corretas para falar o seu coração. Querido, ande, relacione-se com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Se relacione com o máximo de pessoas que você puder, mas seja seletivo com aquelas que você vai ouvir. Seja seletivo com aquelas que você vai escutar, porque elas formarão você ao longo da sua caminhada. Elas serão instrumentos de Deus para te edificar e para formar você. Você está comigo? Então Paulo, ele instrui Timóteo no versículo 12. Timóteo, você é um menino, você é jovem, mas não deixa ninguém desprezar você por causa disso. Torna-te um exemplo. Nessa tradução está a palavra exemplo. Fica aqui comigo, por favor. Está a palavra exemplo. Mas talvez na Bíblia que você está lendo esteja a palavra padrão. A palavra exemplo ou a palavra padrão, ela se equivale para aquilo que a gente quer compartilhar essa noite. A palavra exemplo e a palavra padrão, elas são sinônimos para aquilo que a gente quer compartilhar essa noite. Preste atenção numa coisa: pessoas certas são exemplo, pessoas erradas são advertência. Eu vou falar outra vez: pessoas certas são exemplo, pessoas erradas são advertência. Jesus usa muita gente de exemplo, mas ele também usa outras tantas, pastor Gustavo, como advertência. Ele usou uma famosa como advertência. Ele usou a mulher de Ló. Ele disse assim no Evangelho de Lucas: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló, ao sair de Sodoma e Gomorra, olhou para trás, foi ajuizada por Deus e tornou-se uma estátua de sal. Então o Senhor Jesus, para falar sobre obediência, para falar, Edmila, sobre princípios, ele falou assim: prestem atenção na mulher de Ló, lembrem dela. A mulher de Ló não foi exemplo, a mulher de Ló foi advertência. Agora, quanto a Timóteo, Paulo fala assim: Timóteo, você precisa ser um exemplo. Você precisa, na minha tradução está escrito padrão. Você precisa ser um padrão. Você precisa ser um exemplo. E aí Paulo vai elencar as áreas que Timóteo deveria ser um exemplo. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar da palavra padrão. Eu quero falar da palavra exemplo. Eu quero liberar para você algo nessa noite, porque o tema que nós estamos tratando é impacto radical. Amém? Impacto radical. E eu quero tratar sobre isso com a gente nessa noite. Paulo fala: seja um exemplo, seja um padrão. E quando você vai estudar a palavra exemplo, quando você vai estudar a palavra padrão, no grego original desse texto, a palavra padrão, ela é a palavra grega tupos. Repete comigo: tupos. Isso, para a gente entender. A palavra grega tupos, a palavra grega para padrão ou para exemplo, como traduzido aqui diante de nós, é a palavra grega tupos. Você sabe o que significa a palavra tupos? A expressão grega tupos significa marca deixada por um impacto. A palavra grega tupos significa marca deixada por um impacto. É como se você pegasse um martelo, uma pedra, uma rocha, e você viesse aqui sob esse metal aqui e você batesse nele.
você pegasse um martelo e batesse aqui, você pegasse uma pedra e lançasse aqui sobre esse chão, você pegasse um elemento qualquer e você com esse elemento arrojasse sobre essa superfície, esse elemento, dependendo da força, dependendo da maneira que você colocasse, a força que você colocasse ou da maneira que você batesse, aqui ficaria uma marca, e essa marca fora deixada por um impacto, fora deixada por um encontro, essa marca fora deixada por algo ou alguém que encontrou com essa superfície e pela força, pela contundência, pela violência, pela maneira que foi colocada aqui, deixaria um impacto, deixaria uma marca, e essa marca ela permaneceria, a menos que uma maquiagem fosse passada aqui. Eu quero declarar que não é tempo mais de maquiagem. A menos que uma maquiagem fosse passada, a menos que alguém viesse aqui e passasse uma tinta, a menos que alguém viesse aqui e de alguma maneira trabalhasse aqui esse metal para disfarçar a marca deixada por um impacto. Mas hoje o tema dessa noite é um impacto radical. Eu tenho uma palavra de Deus para te dar e para mim também. Quando Deus encontra com você, Ele vai deixar uma marca indelével, Ele vai deixar uma marca eterna, Ele vai deixar um impacto que vai marcar para sempre a sua vida. Essa noite, será que você pode melhorar aqui para mim os retornos? Porque eu estou pregando desde sexta-feira à noite, irmão, a minha voz está muito ruim. A ideia de Deus com vocês que vieram do impacto e conosco que aqui estamos, não é produzir em nós um culto ou 3 dias para que de alguma maneira a nossa alma seja aflorada e daí a gente vem e conta os nossos testemunhos, quer seja no encontro de 3 dias ou quer seja após o culto de domingo. A ideia de Deus não é de maneira nenhuma dar a você uma igreja para você congregar, uma placa para você ir todo domingo ou um pastor para você chamar de seu. A ideia de Deus ao alcançar cada um de nós, Juninho, é deixar uma marca produzida por um impacto, é deixar uma marca produzida por um encontro, é deixar uma marca que jamais será retirada da sua vida enquanto nessa terra você estiver. Deus é Deus de impactos radicais. Deus é Deus de impactos profundos. Deus é Deus de impactos radicais. Repete comigo para você não esquecer. Tupós, marca deixada por um impacto. Continua, diga assim: pancada, golpe, impressão. Agora é que vem o melhor. A palavra tupós significa uma figura formada por uma impressão. Eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Você não é religioso, você é a figura de Jesus nessa terra. Eu nasci para ser a imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, produção, verso 29. O que Paulo, ainda falando à igreja de Romanos, ele disse assim: olha, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito ou o primeiro entre muitos irmãos. Eu não fui chamado para ser pastor, eu não fui chamado para ser pregador, eu não fui chamado para ser um viajante, um missionário. Eu fui chamado prioritariamente para ser igual ao meu Jesus. Eu fui chamado para ser marcado por Ele, pelo encontro dEle com a minha vida. Querido, querida, você e eu não somos religiosos. A ideia de Deus ao te encontrar é cunhar a imagem dEle em você. É colocar a imagem dEle no teu espírito. É produzir uma vida cristã tão diferente, tão movimentada, tão cheia, tão alinhada, que expressa a essência e a verdade de quem Ele é.
Você não foi chamado para ser crente da casa Aba. Você foi chamado para ser a imagem de Cristo Jesus andando nessa terra. A visão do impacto radical, não do encontro que vocês vieram, a visão do impacto radical do céu na minha vida, não é me melhorar, não é, irmão. Deus não quer melhorar a sua vida, Ele não quer melhorar você, Ele quer transformar você. Jesus não quer te melhorar, Ele quer te transformar. Jesus não quer fazer você ficar melhorzinho com a sua mulher, com o seu marido. Jesus não quer fazer você ficar melhorzinho na igreja, melhorzinho com o seu patrão, melhorzinho no ministério. Aí Deus não trabalha com melhoramento, Deus trabalha com transformação. Esse negócio de melhoramento é a religião. Sabe por quê? Quando você aceita uma religião, a religião muda a sua roupa, mas não muda seu caráter. Quando você aceita uma religião, a religião muda a sua dor, ela muda a sua rotina, mas não muda a sua vida. Quando você aceita uma religião, ela muda a aparência, mas não toca na essência. Quando você aceita uma religião, você pode ficar 20 anos dentro de uma igreja e não ser a imagem de Jesus. Trabalhar, pregar, cantar, orar, viajar, fazer missões, mandar oferta para o Peru, isso não vai mudar nada. Agora, quando um impacto pega a gente na curva, meu irmão, acabou para você. Ou você fica igual a Jesus, ou você vai morrer na praia, meu amado. Tem alguém aqui? O problema é que a gente acha legal trabalhar na igreja, ser membro de alguma coisa, participar de um ministério, fazer alguma coisa para Deus, sem impacto. Você conhece algum crente sem impacto? Você conhece algum crente sem impacto? Cinza. Cinza não combina com nada. E cinza também combina com tudo. Ou seja, cinza não tem identidade. Você não sabe com o que combinar uma roupa. Bota cinza, dá certo. Agora, você quer combinar alguma coisa e não tem? Bota cinza, dá certo. É assim, mulherada, é ou não é? O cinza combina com tudo, mas o cinza também não combina com nada. O cinza é um negócio sem identidade. Agora, você quer impactar, você quer chegar chegando, você não vai usar cinza. Ah, xaramanai. Você quer chegar chegando, você vai fazer igual o Juninho. Você mete uma bota, uma calça vácuo e você mete um colete verde. Pega a mulher bonita do lado e sai saindo na caminhada, grandão da Galileia. Aí onde ele chega brilha. E o bigode? Aí alguém olha e fala assim: onde essa menina estava com a cabeça? Você está me entendendo? Agora, se o Juninho não quiser aparecer, se o Juninho não quiser aparecer, ele bota uma roupa toda cinza, vai ficar igual a parede. Tem muito crente sem impacto. Não impacta em lugar nenhum. Não impacta na igreja, não impacta a vida de ninguém, não impacta o ministério, não impacta no trabalho, não tem peso. Ele é cinza. A única coisa que ele tem é a identidade de membro de uma denominação. E ele acha que isso é legal demais. E aí ele fica a vida inteira se enganando e tentando enganar os outros, achando que ele é alguma coisa, mas não impacta ninguém. Eu quero deixar uma palavra essa noite aqui, querido. Jesus vai mudar a gente. Hoje é noite de impacto radical. Jesus é radical, irmão. Jesus é muito radical. Deus é radical. Por isso que todo impacto que Ele deixa é radical. Toda marca que Ele deixa na sua vida é radical. Tudo que Ele libera sobre você é radical. Deus é radical. Jesus é radical. O Espírito Santo nem se fala, é radical demais Ele. Deus é o Deus do impacto radical. Eu vou te mostrar um negócio. Vamos lá em Gênesis comigo, rapidinho. Quem está comigo, diga amém. Fica tranquilo que a gente não vai demorar não, tá, irmão? Eu quero te mostrar o primeiro impacto radical.
Tem mais, tem muito mais. Mas eu queria te mostrar alguns impactos radicais hoje aqui. Gênesis, você está no impacto radical ainda. Amém? Nenhum amém. Tudo bem. Nós estamos ainda no impacto radical. Amém? Gênesis, vamos lá. Capítulo 32. Olha como é que Deus é o Deus que deixa marcas radicais. Todo mundo que nasceu de novo vai ter uma marca radical. Amém, Estevão? Todo mundo que nasceu de novo vai ter uma marca radical de Deus. Porque Deus é radical. Ó, Jacó também seguiu Gênesis 32. Não, mas é o versículo 22. Diz assim, ó. Gênesis 32, 22. Olha como é que Deus é radical. Naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, seus 2 servos, seus 11 filhos, para atravessar o val de Jaboque. Aleluia. Depois de havê-lo feito atravessar o rio, fez passar também tudo que ele possuía. E Jacó está lá. Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Aleluia. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto eles lutavam. Aleluia. Continua. Então o homem disse: me deixa aí, porque já amanheceu. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei se você não me abençoar. Continua. O homem lhe perguntou: como é que é seu nome? Ele respondeu: Jacó. Então o homem disse: seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Se a gente parasse aqui, talvez ficaria meio subliminar, né, a mensagem. Mas continua, por favor. Jacó prosseguiu: por favor, me diz teu nome. E ele respondeu: por que me pergunta o nome? Então o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. Todavia a minha vida foi poupada. Continua. Quando o sol se levantou sobre ele, atravessou o Peniel. Atravessou o Peniel por causa da... Continua. Por isso aqui foi escrito algumas dezenas ou até centenas de anos depois de Jacó. Por isso, até o dia de hoje, e até o dia de hoje, não é até o dia que esse texto foi escrito, é até hoje. Até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Até o judeu ortodoxo não come a articulação da coxa do animal, porque nesse dia Jacó lutou com Deus e Deus feriu a sua coxa, e desde aquele dia para frente Jacó saiu. Não, ele não saiu manco. Toda pessoa que tem um encontro com Deus precisa, olhe para mim, toda pessoa que foi impactado de maneira radical precisa começar a andar diferente. Toda pessoa que foi impactada de maneira radical por Deus não pode andar mais do mesmo jeito. Todo homem, Otton, que não teve um encontro com Deus, teve um encontro com a religião, ele não muda a sua caminhada. Homens que foram impactados de maneira radical vão começar a andar diferente na terra. Essa noite, daqui para frente, eu quero declarar, não é só para quem veio, é para todos nós que estamos aqui. Se Jesus te pegou, se o filho da irmã Maria entrou aí dentro, meu amigo, se ele te encontrou no caminho, você não vai mais andar do mesmo jeito. Tem que andar diferente com a família, tem que andar diferente na empresa, tem que andar diferente na igreja, tem que andar diferente com as suas autoridades, tem que andar diferente, tem que lidar diferente com o dinheiro, tem que andar diferente com as pessoas, tem que ter uma mudança na conduta.
Então o cabra vem para a igreja, levanta a mão, aceita Jesus e diz que ama o Senhor, mas está andando do mesmo jeito. A minha Bíblia diz que quando os magos, Juninho, foram encontrar com Jesus para adorá-lo, Herodes falou assim: e aí, quando vocês voltar, diga para mim onde ele está, que eu quero ir lá dar uma chapadinha também, eu quero ir lá adorar também, eu quero ir lá ver ele, eu quero ir lá visitar a mãe que ganhou o menino, eu quero ir lá também. E a palavra diz que quando eles foram lá, adoraram, voltaram para a sua terra andando por outro caminho. Quem encontra com ele nunca mais vai andar do mesmo jeito. Ele é radical. Ele é radical, Thalita. Ele é radical. O encontro radical não são 3 dias ou não é o culto de domingo. O encontro radical vai mudar a minha caminhada. Vem comigo, vamos lá em Efésios rapidinho. Vamos lá em Efésios comigo. Capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Olha isso aqui, repete comigo: um encontro radical. Até quem está com sono, irmão, diga assim: um encontro radical. Um impacto radical precisa mudar a minha caminhada nessa terra. Senão não foi radical, irmão. Senão não foi radical. Você foi lá, passou perrengue, você foi lá, chorou um bocado, tomou um bocado de susto, foi lá, comeu os negócios esquisitos. Mas se não mudar dentro, meu amigo, eu tenho uma palavra de Deus para você: não tem jeito. O impacto tem que ser radical, porque Deus é radical. Deus é radical. Catuca aí a quinta costela do irmão do lado e fala assim: Deus é radical. Deus é radical, meu amigo. Jesus é radical. Jesus é radical. O impacto tem que deixar uma marca Se não é conversa fiada, Juninho, se não é besteira, se não é evangelho que a gente está vivendo e falando, ele não presta para nada. Não presta, irmão. Ah, mas eu tenho 10 anos de crente. E daí? O diabo tinha quantos anos de querubim? E ele não caiu. Efésios 4, 20. O que está escrito lá? Olha lá. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam com Cristo. Vai. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. De acordo com a verdade que está em Jesus. De acordo com a verdade que está em Jesus. Diga assim: eu estou sendo ensinado de acordo com a verdade que está em Jesus. Amém? Você está sendo ensinado de acordo com a verdade que está em Jesus. Aí ele vai continuar dizendo, vamos lá: quanto à antiga maneira de viver, quanto à antiga maneira de andar, quanto à antiga maneira de viver, despam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. E ele vai continuar: para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Jesus está falando de você. Justiça, santidade, proveniente da verdade. Aleluia. Vai. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Ele vai começar rasgando agora, ó. Deve abandonar a mentira, falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros do mesmo corpo. Ele vai dar ali a lista. Quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Ele vai continuar dizendo: e não deem lugar ao diabo. Ei, quando Jesus me encontrou, ele mudou a minha maneira de andar. Ele é radical. Ele é radical. Vai. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Olha isso. Quem furtava, não furta mais. Agora vai trabalhar para ter dinheiro para dar para quem precisa. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça a quem te ouve. Olha a mudança de comportamento, irmãos.
Olha a ideia de Cristo. Continua. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você percebe que é uma maneira diferente de andar. Jacó foi pego na coxa, na articulação da coxa. Por quê, pastor? Porque a coxa mudou a maneira de Jacó caminhar. Um impacto radical que não muda a minha maneira de caminhar não foi um impacto radical. Não foi. Vamos lá, rapidinho. Jesus está na casa. Gênesis, capítulo de número 26. Aleluia. Verso 1: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar com Abimeleque, rei dos filisteus. Não, nesse texto não, desculpa. Perdão. É que eu não peguei essa referência. Isso, é 24. Abraão já era velho de idade, bem avançado. O Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que possuía: ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho dentre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque meu filho. Então seu servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça com que meu filho volte para lá. O Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou, me jurou dizendo: a tua descendência darei essa terra, ele enviará seu anjo adiante de você, para que você encontre uma esposa para o meu filho. Verso 9: com isso o servo pôs a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Abraão chamou Eliezer e disse: vai buscar um menino, vai buscar uma esposa para o meu menino, mas você tem que fazer um juramento. Põe a mão embaixo da minha coxa. Ou seja, faça comigo uma aliança. Faça comigo uma aliança, que você vai fazer segundo a gente está combinando. Então tá bom, porque pôr a mão embaixo da coxa fala de um ritual de aliança. 3 coisas, se você quiser anotar: aliança, confiança e intimidade. Pôr a mão embaixo da coxa falava de aliança, confiança e intimidade. Abraão, Eliezer, põe a mão embaixo da minha coxa. Aí Deus vai e toca onde em Jacó? Na coxa. E lá em Apocalipse, o que está escrito na coxa dele? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus é radical, meu amigo. Porque a coxa fala da maneira de andar. Quando o anjo tocou na articulação da coxa, Deus mudou a caminhada de um homem. O impacto radical vai mudar a sua maneira de andar nessa terra. Deixa Ele ser radical com você. Deus deixou o cara deficiente, irmão, só para ele poder andar direito.
Jacó, enquanto andava direito, Douglas, ele andava errado. O dia que ele começou a andar errado, ele andou direito. Entendeu, Fabinho? Às vezes a gente acha que está andando direito, mas está andando errado. Se Jesus tocar em você e mudar a tua maneira de andar, você vai andar errado para muita gente, mas para Ele você vai andar direito. Às vezes você está andando certo para muita gente, mas para Ele você está andando errado. Quando você começar a andar errado para algumas pessoas, para Ele você vai começar a andar direito. Amém, Jacó? Eu quero andar para frente, para a gente poder encerrar. Vamos lá em Atos. Olha como é que Deus é radical. Bora andar para frente. Fala com o teu vizinho, bora andar para frente. Bora andar para frente. Atos capítulo 8. Olha como é que Deus é radical. Atos capítulo 8. Atos capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse algum do caminho, tanto homem quanto mulher, levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, se aproximou de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele, porém, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, ele respondeu, a quem você persegue. Mas levanta-te, entra na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vê ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, não podia ver, e segurando pela mão, levaram-no para Damasco. E ele teve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu nada. Deus é radical. Jacó, andando certo, começou a andar errado para andar certo. Saulo, quando estava com os olhos abertos, não estava enxergando nada. Ele precisou ficar cego para aprender a ver. Saulo só começou a ver depois que ficou cego, Juninho. Jacó só começou a andar certo depois que ficou manco. Deus é radical, William. O encontro de Deus com Jacó mudou a maneira de Jacó andar. O encontro de Deus com Saulo mudou a maneira de Saulo enxergar. O problema é que nós não queremos encontros radicais, Otton. Nós queremos encontros superficiais. Nós queremos encontros confortáveis com Jesus. Nós queremos encontros de glória a Deus e aleluia com Ele. Eu já estou acabando, você me aguenta mais 5 minutinhos? Nós queremos encontro de glória a Deus e aleluia com Ele. Nós queremos encontros que nos deixem confortáveis. Nós queremos encontros que nos dêem bênção. Nós queremos encontros que nos deem coisas boas. Nós queremos encontros que faz a gente chorar de alegria ou sorrir de mais alegria ainda. Não, Jesus, quando encontrar com você, para ser sucesso, ou Ele te deixa cego, ou Ele te deixa manco. Ou você vai ter que ficar cego para enxergar, ou você vai ter que ficar manco para aprender a andar. A ideia de Deus ao encontrar conosco é produzir um impacto, uma marca para você carregar ao longo da sua vida. Saulo enxergava nos crentes inimigos. Depois que ele ficou cego, ele começou a enxergar nos crentes irmãos. Talvez você está enxergando errado algumas coisas, porque ainda não foi impactado por Ele. Repete assim comigo: todo impacto precisa produzir uma marca. Tem gente que não foi marcado por Deus, foi marcado pela religião, foi marcado pela igreja, foi marcado pelo ministério,
mas não foi marcado por Deus. O encontro com Deus, com Deus radical, vai produzir um impacto para marcar a minha vida. Vai produzir um impacto para marcar a minha história. Vai produzir um impacto para me transformar de maneira gloriosa. Quem está comigo, diga amém. A ideia de Deus ao me encontrar é produzir na minha vida um impacto radical. Fecha os olhos só um pouquinho. Choque levasse, carabachorabaramana. O impacto precisa gerar uma marca em você. Tem crente que não foi marcado por ele até hoje, só está na igreja, mas não foi marcado por ele até hoje. Não tem marcas na vida, não tem marcas de transformação no caráter, não tem marcas de transformação na família, não tem marcas de transformação no ministério, não tem marcas de transformação no reino, não tem marcas de transformação na igreja. Jacó era filho de crente, Jacó era neto de crente, mas Jacó precisava ser impactado por Deus. Paulo, estudante de teologia na escola de Gamaliel, fariseu desde menino, conhecendo a lei e a letra dela, de trás para frente e de frente para trás, mas ainda não havia sido impactado por ele. Por isso que precisou ficar sem enxergar. Agora eu quero fechar a minha fala, essa reflexão breve, com o maior impacto já visto na terra. Jesus impacta, irmão. Ele é impactante. Vamos lá em João 20. João 21. E a gente encerra. Você já foi impactado por Deus? Ou você só encontrou a igreja? Você já teve um impacto radical mesmo? Ou você só encontrou o pastor Gustavo? Irmão, Jesus é impactante. Jesus é impactante. Ele quer marcar você, Ele quer marcar a sua vida, Ele quer marcar o seu ministério, Ele quer marcar a sua vida, Ele quer marcar você. João 20. Verso 24. É um dos dois, chamado Dídimo. Tomé é chamado? Sabe o que significa a expressão dídimo? A expressão dídimo, ela significa gêmeo. Igual. Por que esse nome só aparece para Tomé? Por que esse nome só aparece? Não aparece em João, não aparece em Mateus, não aparece em Marcos, não aparece em Pedro. Por que esse nome só aparece para Tomé? Por que esse sobrenome só aparece para Tomé? Porque talvez você seja gêmeo de Tomé.
Tomé significa igual, um par, exatamente igual. Gêmeo, gêmeo mesmo, gêmeo. Tomé tem muitos irmãos gêmeos que talvez estejam aqui hoje, ou aqui, ou aqui. Tomé é chamado gêmeo, talvez seja teu irmão, talvez ele seja igual a você, talvez ele seja igual a mim, Marcinha. Um dos 12 que não estava com os discípulos quando Jesus apareceu, os outros discípulos lhes disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, se eu não ver as marcas dos pregos, se eu não colocar o dedo onde estavam os pregos, se eu não puser a mão do lado dele, é ruim de eu acreditar. Talvez você esteja aqui me ouvindo com a mesma expectativa de Tomé. Eu não acredito nisso. Não acredito no que esse cara está pregando. Eu não acredito que Deus seja tão radical assim. Escuta, eu estou terminando, mas Ele é radical. Ele veio do céu para o ventre de uma mulher virgem, sem que ela tivesse deitado com o seu esposo. Será que isso não é radical? Olha para mim, ele dormia na tempestade. Será que isso não é radical? O dia que ele estava sem sono, ele saiu do barco para dar uma volta e andou em cima da água. Será que ele não é radical? O dia que estava todo mundo com fome, ele falou assim: eu só quero 5 pães e 2 peixinhos, basta. Será que ele não é radical? Ele está aqui. Ele encontrou uma mulher menstruando há 12 anos. Quando ela tocou nele, ele parou no meio da rua e disse assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Mas todo mundo te toca, disse Pedro. Ele falou assim: mas tem alguém radical que me tocou diferente. E a mulher teve que vir para o meio, Fran, e dizer: fui eu. Por que ela teve que vir para o meio? Porque ela era impura, não podia estar ali. Porque quem encostou nela teve que ficar constrangido, porque se tornou impuro. Porque Jesus era o Rabonim da Galileia e ele havia se tornado impuro. E para onde ele estava indo? Para a casa do pastor da sinagoga, o Jairo, que quando viu uma mulher menstruada tocar nele, e ele, pela lei que Jairo ensinava, ficar impuro, botou as 2 mãos na cabeça e falou assim: cara, tá indo lá em casa. Como é que esse maluco entra lá agora? Ele não pode, porque a lei que eu ensino, tudo que ele encostar vai ficar impuro. Se ele entrar lá em casa, minha casa fica impura, minha família fica impura, eu fico impuro. E agora? E aí a galera do mal olhando para o Jairo e falando: e agora, maluco? E agora? E agora? Vai deixar ele lá na tua casa? E agora ele vai mesmo? Só que a menina do Jairo estava morta. Eu não estou entendendo, pastor. Você não é radical até que ele mate alguma coisa em você. Você não vai ser radical, meu amigo, enquanto ele não te matar em alguma área.
A filha do cara estava morta. Ele falou assim: o quê? Vai lá, Nazareno, já mandei até passar um café, tem problema não. E os olhos se cruzavam, os olhares de condenação se cruzavam no meio da multidão. E alguém dizia: está impuro, mas vai na casa do pastor. Está impuro, mas vai entrar na casa dele, quero ver agora. Jairo foi radical, porque recebeu o Nazareno impuro na casa dele. E Jesus, mais radical ainda, era o céu que estava se tornando impuro. Por que você é tão normal? Por que você é tão bobo? Por que você é tão limitado? Por que você vê problema em tudo, defeito em tudo? Porque tudo para você está ruim. Ele é radical, fez tanta coisa radical, e você quer servir a Ele de maneira comum. Ele é radical, maluco. Ele quer te ensinar a ser radical. Aí o Tomé tem um monte de irmão gêmeo. Tomé tem um montão de dízimo aí, irmão. Se eu não ver dos pregos na mão dele, se eu não colocar o dedo ali, eu não acredito. Verso 26. Uma semana depois, 7 dias depois, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Deixa eu te falar uma coisa. Para Tomé, Jesus deu 7 dias. Para alguns aqui Ele está dando 7 anos. Para alguns aqui Ele está dando 10. Para alguns aqui Ele está dando 15. Para alguns aqui Ele está dando 20. Para Tomé Ele deu 7 dias para Tomé arrepender. Mas Tomé continuou. Eu só acredito se eu ver a marca. Eu só acredito se eu ver o estrago do impacto. Eu só acredito que ele voltou mesmo se ele for radical de verdade. Vai ter marca ali. Tem alguém entendendo? Quem é radical traz as marcas. Quem é radical traz as marcas. Jacó morreu mancando. Deus é radical. O Paulo, que ficou cego, ele falava assim: eu tenho espinho na carne, enviado do Satanás. Eu já orei, mas nada aconteceu. Aí Deus falou para mim: eu vou deixar esse demônio aí, porque a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas Paulo era crente pentecostal. Paulo falou: tem um demônio. Mas não era demônio. Você sabe qual era o espinho da carne de Paulo? Problema de vista. Paulo tinha problema de vista. Por isso que ele usava outras pessoas para escrever suas cartas com muita frequência. Então Jacó morreu manco e Paulo morreu com problema de vista. Porque Deus, quando encontra com você, vai deixar uma marca até a morte, meu amigo. Quando Ele encontra, Ele é radical. Ele vai deixar uma marca aí até o último dia da sua vida. Você saber com quem que você encontrou. Mas eu não sei se você é dídimo. Para ele Deus deu 7 dias. Agora para acabar, é para acabar agora. Uma semana depois, os discípulos estavam outra vez ali, Tomé junto com eles, apesar de estarem fechadas as portas. Irmão, Jesus é radical demais. As portas estavam fechadas e Jesus entrou. Vamos ler a Bíblia como está escrito. Ô Douglas, as portas estavam fechadas e Jesus entrou. É só ler, irmão, a Bíblia. As portas estavam fechadas e Jesus entrou. Que a paz esteja com vocês.
Aí alguém olha para a porta e fala: nossa, ele é radical. Ele é brabo. Ele é brabo demais. Jesus é radical e diz: Pai seja com vocês. Vai. Jesus diz para quem? Ele é ou não é radical? Ele sabia que Tomé tinha falado aquilo. Para não deixar Tomé com vergonha, ele podia ter dito: quem não acredita, bota a mão aqui. Mas ele foi na lata do Tomé e diz: Tomé, é contigo, amigo. Estende a tua mão, coloca no meu lado também, se você quiser. Para de duvidar e creia. Para de duvidar e acredita. Jesus é radical demais. Ele podia ter falado: quem não acredita, põe a mão aqui. Ele não jogou pro alto, ele não fez barata voa. Ele falou: Tomé, põe a mão aqui e para de duvidar. Seja crente, rapaz. Vai. Tomé disse: Senhor meu Deus, eu creio. Agora você crê, né, Tomé? Jesus foi radical ou não com Tomé? Primeiro, ele entra na igreja com a porta fechada. Acho que depois ele ficou mais educado e disse: eis que estou à porta e bato. Aqui ele estava radical, aqui ele ainda estava na adrenaline da cruz aqui ainda. Aqui ele ainda estava no giraia da cruz, aqui ele ainda estava assim, ele ainda estava no veneno da cruz ainda. Depois ele sobe para o céu, encontra com o Pai, fica mais tranquilo. Ele fala assim: agora eu estou na porta e bato. Mas meu Deus, Tomé deu um grito: meu Deus! Irmão, Jesus virou Tomé todo aqui. É isso que a gente está precisando. É isso aqui, cara, que a gente está precisando. A gente está precisando disso aqui, ó. É de um olho no olho com Ele. É de chamar a gente para o encontro radical desse aqui, ó. Fala: maluco, põe a mão aqui, velho. Você não está acreditando em mim não, né? Tem muito crente que deixou de acreditar em Jesus, irmão, porque vive como se Ele não existisse mais. Porque anda na terra como se Ele não existisse mais. Porque cuida do ministério como se Ele não existisse mais. Porque cuida da família como se Ele não existisse mais. Tomé, depois da morte de Jesus, começou a viver como se Jesus não existisse mais. Perdeu o amor, o temor, a reverência, o respeito. Perdeu a alegria de servir a Deus e de vir para a igreja. Perdeu o sangue do olho, a vibração. Virou um dídimo, uma cópia do Tomé. Começou a andar no piloto automático. Tá doido que esse culto acaba para ir comer na rua? Ei, Tomé! Ele te achou. Ele entrou na igreja, mesmo se a porta estiver fechada. Talvez alguns de nós já até endurecemos o coração, irmão. Já fechamos a porta. Sabe, Daniela? Talvez alguns de nós já até fechou a porta para Ele. Mas Ele vai entrar sem bater essa noite. Ele vai entrar sem bater essa noite. Ele vai empurrar a porta, vai olhar no meio da tua cara e vai falar assim: bota a mão aqui, amigo. Você não acredita não? Bota a mão aqui. Toca na minha marca. Eu tive um encontro. Eu
tive um encontro que me marcou. Ele teve um encontro que marcou ele. E não foi com a bênção, foi com a cruz. Ele teve um encontro radical que deixou uma marca nele. Ele teve um encontro radical com a cruz. E esse encontro deixou uma marca nele. E ele carregou essa marca. Se você chegar lá em cima, você vai distinguir ele por causa disso. Ele ainda tem as marcas de um encontro radical com a cruz. Ele ainda tem as marcas de um encontro radical com a cruz. Ele ainda tem as marcas de um encontro radical. Tomé, põe a mão aqui, Tomé. Vira, 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 vira. Vira aí. Aleluia, aleluia. Verso 29. Bora, produção. A produção está bebendo também. Então Jesus disse: porque você viu, você creu? Bem-aventurado aqueles que não são dídimo. Bem-aventurado aqueles que não são dídimos. Bem-aventurado aqueles que não são dídimos. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas eu estou falando que Jesus é o quê? Meu Deus, Jesus é o quê? Continua. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos nesse livro. Sabe por que esse texto está escrito? Porque a história do Alexandre não está escrito nesse livro. Que a história do Gustavo não está escrito nesse livro. Que a história do Otto não está escrita nesse livro. Que a história do Daniel não está escrita nesse livro. Que a história do William não está escrita nesse livro. A tua história não está escrita nesse livro. Mas ele é tão radical que ele fez um milagre aí sentado do teu lado, que não está escrito naquele livro ali. Mas você não pode ser um Tomé. Ele tem as marcas de um encontro radical até hoje. Você pode ficar de pé um pouquinho comigo. Até hoje ele tem as marcas de um encontro radical. Ele tem as marcas de um encontro radical. Ele tem as marcas de um tupós. 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 De um encontro radical que deixou marcas nele. Um encontro que não deixa uma marca em você não é um encontro. Um encontro que não deixa uma marca em você também não é um encontro. Feche os olhos um pouquinho, por favor. Eu queria fazer um desafio, um apelo muito pontual essa noite. Talvez assim como Paulo, você encontrou com a religião evangélica, mas ainda não foi marcado. Talvez assim como Jacó, você tem uma família evangélica, mas ainda não foi marcado. Por isso tantas lutas e guerras aí dentro. Talvez você como Tomé é até um discípulo de Jesus, mas ainda não foi marcado. Ainda não deu o grito de Tomé: meu Deus! Essa noite você veio para um encontro radical.
Eu queria orar por você, para a sua vida nunca mais ser a mesma. Não vai ser por causa da minha oração, vai ser por causa do seu coração quebrantado nesse altar. Jesus quer marcar a sua vida e a sua eternidade. Se Jesus falou com você, sai do seu lugar um pouquinho. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. Jesus quer te marcar por dentro hoje. Chega de ser membro de igreja, chega de ser só mais um no ministério. Jesus quer te marcar, meu amigo, com uma experiência no teu espírito sobrenatural que talvez você ainda não tenha tido. Se Jesus falou com você, pode sair do seu lugar, enquanto eu chamo o pastor Gustavo aqui, em nome de Jesus. Ainda há profeta em Israel, meu amigo. Isso. Deixa o orgulho te prender nessa cadeira, não? Eu largo tudo pra viver o tudo. Pastor Alexandre, me ajuda a orar aqui. Eu largo ele. Pastor Juninho. Viver Jesus. Se você quiser ajoelhar, se quiser ficar de pé, em paz. Você não pode ser um Tomé. Isso, moço, pode chorar. Ele está aqui. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como os intercessores dessa casa, debaixo da cobertura do pastor Gustavo, sai do seu lugar, me ajuda a orar aqui. Quebra-me quantas vezes quiser. É noite do encontro radical. Me refaz, me refaz, me refaz, me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz, me